Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Era um ladrão? Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e com a mãe dela uns 18 anos atrás. Na época ela tinha 5 anos de idade e ela diz que ela e a mãe dela ficavam a parte da noite em casa sozinhas. Então era por volta das 9h30 da noite, a mãe dela estava fazendo a janta porque ela tinha acabado de chegar da igreja. E ela conta que elas moravam em uma casa de madeira, então a porta estava trancada só com a tramela. E no lugar da fechadura era um buraco. Então a moça que nos conta esse relato diz que lembra que ela estava na sala escutando rádio quando a mãe dela veio até ela e falou baixinho assim: "Olha, estão tentando entrar na casa". Então ela diz que logo desligou o rádio e parou para ouvir os tais barulhos. E a mãe dela conta que diz que ela, mesmo criança, com apenas 5 anos de idade, era muito corajosa. Então ela ouviu aquilo, diz que virou para a mãe dela e falou: "Não, mãe, não é nada". Mas ela conta que foi aterrorizante. Ela diz que a porta era chacoalhada, era empurrada com uma força tenebrosa. Diz que elas estavam vendo a hora que alguém ia entrar ali na casa, porque empurravam a porta muito forte. Quando então as duas janelas do fundo da casa começaram a tremer também. Ela conta que era horrível assistir tudo aquilo e não ter o que fazer. Então a mãe dela teve a ideia de chamar a vizinha, de pedir socorro para a vizinha. E aí a mãe dela foi até a janela da frente da casa, que por sinal diz que é alta, não dá para pular, e começou a gritar pela vizinha. Só que essa vizinha tem problema de audição. E ela, quando ela vai assistir TV, ela liga a TV lá no último volume e fica na frente da televisão para poder escutar. Então ela não ia escutar a vizinha gritando lá pedindo ajuda. Então a mãe dela fechou a janela e elas voltaram para dentro de casa, ficaram lá dentro. E aí começaram a cantar hinos, acho que hinos de igreja, não sei, para que se tivesse alguém lá fora, percebesse que elas não estavam com medo. E aí quando elas começaram a cantar esses hinos, as janelas pararam de tremer. Só que um sofá que tinha lá fora na varanda da casa delas começou a ser arrastado de um lado para o outro. Ela conta que era um barulho terrível. Até que a mãe dela tomou uma decisão. Falou: ó, vamos sair correndo pela porta da frente e vamos até a vizinha. E foi isso, na verdade que a porta era do lado da casa. E assim elas fizeram, a mãe dela abriu a porta da casa, saiu em disparada, correndo. E a moça que nos conta esse relato, né, na época uma menininha de 5 anos, saiu na cola da mãe dela correndo também. E foram até a vizinha. O marido dessa vizinha, então, disse que devia ser algum vagabundo querendo assustar as duas. Pegou a lanterna e voltou lá com elas pra ver o que era. Quando eles chegaram lá, ela conta que aquele sofá velho que eles tinham lá fora de casa estava num lugar oposto ao que elas deixavam. Notou também que as portas de um armário que tinha lá fora, onde ela guardava produtos de limpeza, estava com a porta aberta e faltava ali uma caixa de sabão em pó. E na calçada havia pegadas de barro, só que essas pegadas só vinham, não iam. Só que detalhe, não havia barro por perto para deixar pegadas de barro. E outra coisa interessante, os galhos de uma árvore de um vizinho balançavam muito, como se tivesse alguém pendurado naquele galho. Mas ninguém via nada, mas o galho balançava pra caramba. Anormal. Acontece que nunca elas souberam de fato o que aconteceu lá. Se era algum ladrão, se era alguém querendo entrar na casa, podia ter entrado. Por que não entrou? Se era algum ladrão, lá fora tinha mais coisas para ser roubado. Por que levar uma caixa de sabão em pó? Ela diz que depois disso, a mãe dela pediu para que um tio dela dormisse lá por algum tempo, até que o pai dela arranjasse outra casa para eles se mudarem. E ela diz que eles ficaram mais alguns meses lá e depois se mudaram. Bom, e aí fica a questão, será que era algum drogado, sei lá, que tava na noia e não sabia direito o que tava fazendo, para assustar só as duas? A troco de quê? Não aconteceu mais nada depois? Ninguém roubou, ninguém atentou contra elas de forma alguma. Vai saber. Eu tenho uma história parecida. Uma vez eu tava dormindo, ainda tava na casa da minha sogra, da mãe do Matheus. E o quarto do Matheus era lá no fundo da casa. Então tinha casa, tinha um quintalzinho e era como se fosse na edícula lá, o quarto do fundo, que era também anexado ao escritório, na época que era pequenininho.
Então, era tarde da noite, eu não sei se era 1 e pouco da manhã ou se já era 3 e pouco da manhã, sabe? Sei que era bem tarde, tava todo mundo dormindo, inclusive o Matheus tava desmaiado ali na cama e eu não conseguia dormir. Aí eu escutei, o meu sogro, ele mexe com churrasco, então ele tinha lá nessa outra casa, que não mora mais lá, mas tinha 1 ou 2 freezer, assim, sabe freezer horizontal, pra guardar carne congelada e tal? Então tinha uns desses lá no fundo. E ele guardava lá umas carnes. Então eu ouvi nitidamente abrir aquele freezer e fechar. Sabe aquele barulho de fechar o... Pum! Fechar o freezer assim? Imediatamente imaginei que era meu sogro, sei lá, falei, ele deve ter esquecido de tirar alguma carne pra descongelar, não sei, e veio aqui de madrugada. E eu fiquei esperando a luz acender, porque da porta lá do quarto dava pra ver a hora que acendia a luz da varanda lá do fundo. E nada dessa luz acender. E eu olhando, e aí ficou um silêncio, eu não ouvia mais nada, não ouvia passo, não via... Aí que eu me toquei, que eu não ouvi porta abrir, eu não ouvi porta fechar, eu não ouvi passo, não vi luz acender, eu falei, ai meu Deus. Aí pensei assim, quer ver que entrou um ladrão? Do mesmo jeito aí no caso, falei, ai, se às vezes alguém sabe que ele tem carne aqui, entrou algum aí pra pegar carne, pra roubar carne, afinal carne não é barato, né? Vai ver que tá querendo. Só que se entrou ainda não saiu, porque eu não escutei nada e eu matutando isso. E eu tentando acordar o Matheus. Eu chacoalhava ele, o bicho não acordava. Falei, puta merda, se tiver alguma coisa que se defender, eu que tenho que me virar, porque ele não acorda. Aí levantei, fiquei ali na porta do quarto, ouvindo quietinha, pensando, será que era o cachorro? Mas o cachorro não ia fazer um barulho desses, porque tinha um cachorro que ficava ali. Às vezes ele ficava ali fora, às vezes ele dormia no quarto com meu sogro. E eu fiquei ouvindo e nada, e nada. Aí eu criei coragem e abri a porta. Aí eu acendi a luz do escritório. Falei, se tiver alguém aqui, vai ver que alguém acordou. Aí vai ter que ficar esperto, porque tem gente escutando, né? Acendi a luz do escritório, entrei, vi que a janela do escritório estava escancarada, aberta. Ainda bem que tinha grade. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou ter que fechar isso aqui, vou ter que fechar. E eu pensando, eu vou botar a cara ali no quintal, eu posso ver um ladrão ou um fantasma, não sei o quê. Fui lá, fechei rápido a janela, voltei pra dentro, fiquei tentando escutar, não escutei absolutamente mais nada. No dia seguinte, perguntei pra minha sogra também se meu sogro tinha levantado, ou alguém tinha levantado pra mexer no freezer, alguma coisa. Ela disse que ninguém levantou. O cachorro, eu não lembro se ele tava dormindo lá fora ou se ele tava lá dentro, aí eu não lembro. Mas o cachorro também, eu fiquei procurando que barulho que poderia fazer, o máximo que ele poderia fazer é puxar uma bacia dali. Mas o barulho que eu ouvi foi certinho alguém mexendo no freezer. E ninguém mexeu no freezer. Então, por isso que eu acredito que essa história aí, esse relato dessa moça pode ser verdade. Qual a opinião de vocês? Já escutaram isso? Tipo, alguém mexendo aí na casa de vocês e de repente vai ver não é ninguém? Manda o seu relato pra gente. Se gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!